palestra, que será ministrada pelo doutor Adriano Páscoa. Ele é zootecnista graduado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, mestre em produção animal pela Unesp e também doutor em produção animal pela mesma faculdade Unesp, Universidade. É fundador e sócio da empresa BEA, Consultoria e Treinamento, e possui experiência na área de zootecnia, com ênfase em comportamento e bem-estar animal. Ele promove treinamentos em abate humanitário de bovinos no modelo WAP em diversas unidades frigoríficas do Brasil todo. Queria agradecer ao doutor Adriano também por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui compartilhando conosco toda essa experiência e conhecimento, e passo a palavra para o doutor Adriano Páscoa. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês aí. Acredito que deve ter gente do Brasil inteiro, mas principalmente no Pará, um lugar que eu morei durante 3 anos e eu sinto muitas saudades, inclusive. Bom, como o nosso tempo é curto e o tema é longo, vamos à apresentação. Deixa eu abrir aqui. Share. Bom, o tema que me foi proposto a apresentar para vocês, ele se relaciona com instalações, né, e manejo. E esse binômio, ele é muito importante, porque é muito difícil a gente conseguir separar essas duas coisas. A forma como uma instalação é construída e a forma como ela é utilizada é muito entremeado, né? Então, é extremamente complicado a gente pensar, não, vou fazer o melhor curral do mundo, um curral desenvolvido, posso até falar besteira, pela NASA, porque eles têm engenheiros que pensam em todos os detalhes, né? E ainda assim o manejo lá dentro ser uma porcaria, porque justamente depende dessas duas coisas. Então eu vou apresentar aqui para vocês um pouco disso, desse binômio dos porquês que uma coisa se relaciona com a outra. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente são alguns conceitos importantes na hora de pensar uma instalação, um curral de manejo. Primeiro, ele tem que me promover a agilidade, né? Então, a ideia de um curral é que seja rápido, mas não apressado, não com correria. O que eu quero dizer é que o tempo de manejo, o tempo que os animais ficam dentro do curral tem que ser o menor possível, né? Afinal de contas, bovinos são animais de rotina, e a rotina deles tem a ver com a parte de alimentação, de descanso, de pastagem, de beber água, e não em ser manejados dentro de uma estrutura qualquer. Então, tudo que eu for fazer ali dentro tem que ser ágil. O gado entra, fica pouco tempo, é trabalhado e devolvido para a sua condição que ele já está acostumado. Essa instalação ela tem que promover também facilidade de manejo. Então, ele não pode ser um curral gigante, onde eu tenha que necessariamente ter várias pessoas trabalhando e que o manejo ali dentro seja muito complexo e que muita gente não entenda como fazer. Então, tem que ser fácil também de ser trabalhado. Tem que atender a necessidade das pessoas e dos animais. Então, bovinos têm suas particularidades, eles enxergam diferente dos seres humanos, eles têm dificuldade de enxergar em profundidade, e aí a gente vai perceber que a instalação, por conta disso, ela tem que ter corredores que promovam essa profundidade. Eu não posso passar o animal de uma instalação aberta para uma instalação estreita, onde eu tenho uma parede na frente dele que vá fazer com que esse animal tenha resistências a entrar, justamente porque ele não está vendo aquele local. A mesma coisa em relação a partes sombreadas, né? Então, as partes onde eu tenho projeção de sombra geram dificuldades dos animais transitarem por ali, porque eles não reconhecem aquilo como sombra por essa dificuldade de enxergar em profundidade, e eles vão achar que aquilo é buraco.
E, por fim, quando eu vou fazer uma instalação nova, a ideia é que eu tenha redução de custos. Então, quanto menor é a instalação, mais barato ela é, mais fácil de manejar, menos pessoas, menos colaboradores eu vou precisar para poder executar, mas tudo isso sem perder a qualidade no trabalho, no manejo. Tá? Então, alguns pontos a serem considerados na hora de desenvolver esse projeto. Primeiro, eu tenho que saber quais são as principais atividades da fazenda. Cria, recria, engorda, os três, né, dependendo disso, vou precisar de mais apartações, de mais área, de locais diferentes. O que se espera com essa construção de um novo curral? Ele vai substituir um curral velho que já está quebrado ou ele vai atender uma nova parte da propriedade, porque o curral antigo está muito longe de alguns pontos, né? Qual que é a área disponível para o curral? Essa é uma pergunta, às vezes, muito importante, pessoal. Às vezes quer colocar o curral espremido entre duas instalações já existentes, e isso limita muito o desenvolvimento do desenho do projeto. Tá? Quais são as características do terreno escolhido? Né? Então, se é um terreno inclinado, arenoso, argiloso, que acumula água e possivelmente vai fazer lama. Quais são as condições de acesso, tanto para os animais quanto para caminhões boiadeiros, que eventualmente vão colocar e tirar animais da propriedade, né? Qual que é o número de animais a ser manejado por dia de trabalho? Veja que a pergunta aqui não é quantos animais eu quero que caibam dentro do curral, e sim quantos eu quero manejar por dia. Uma mudança de conceito aqui. A ideia é que ele me traga agilidade. Então, eu quero saber quantos animais eu consigo trabalhar, e não quantos que cabe. Lugar de animal não é no curral, ele vai passar por ali. Então, eu não quero um curral imenso, gigantesco, que caiba todos os animais da propriedade lá dentro, só para eu tirar uma foto aérea e mostrar, olha que legal. Quais são os manejos mais frequentes? Quais são as necessidades de apartações? 1, 2, 3, 4, né? E essa avaliação de relação custo-benefício, muitas vezes, é bem importante. Aqui, eu quero discordar levemente, educadamente, do professor Bernal em relação ao curral anti-estresse. Esse é um curral que a gente estudou ele arduamente em várias propriedades, e os problemas relacionados ao manejo ali dentro são sempre os mesmos, tá? A começar do nome. Se a gente for pensar assim, no nome anti-estresse, é um negócio que não deixa com que o animal se estresse, né? E aí vamos pensar aqui numa condição que um boi está muito bravo, ele entra dentro desse curral e imediatamente ele fica zen. Isso não é possível, até porque o manejo interfere muito na forma com que esses animais vão proceder durante todo o manejo. Além disso, esse é um curral relativamente caro de ser construído. Ele tem alguns pontos de desafios ao manejo com os animais. Notem que esse corredor externo, ele é todo aberto e ele parte para uma área fechada numa curva de 90 graus, onde apresenta justamente aquele problema que eu falei para vocês do animal que está vindo, de repente ele se depara com uma parede fechada, e o bovino, por ter essa dificuldade de enxergar em profundidade, ele acha que não tem saída e acaba acumulando aqui nessa entrada do curral, e muitos desses animais retornam ao piquete, à divisória de origem, né? Além disso, por ser um curral extremamente grande, ele necessita muitas pessoas para manejar ele. A gente fez uma conta rápida para manejar assim com folga, com bastante tranquilidade. Eu preciso de no mínimo 5 pessoas, né? Esse tronco coletivo muito grande faz com que os animais também tenham aquela condição de vai para frente, vai para trás. Às vezes um animal sobe em cima um do outro, e tudo isso gera algumas dificuldades durante o manejo também, tá? Então, anti-estresse é mais um nome comercial, ele é fácil de vender por isso, mas muitas pessoas que têm esse tipo de curral sabem que ele não é tão tranquilo de ser trabalhado assim, tá? Bom, coisas que nós temos que ter em mente. Bovinos são animais de rotina, né? Então, como eu disse para vocês, eles gostam de fazer sempre
as mesmas coisas nos mesmos horários. Levar e manter os animais dentro do curral quebra essa rotina. E quanto pior o manejo e mais tempo ele fica ali dentro, mais vai ser estressante para eles. Então, maior vai ser o estresse desses animais ali dentro. Então, a gente tem que evitar fazer isso sempre em momentos que o animal esteja mais tranquilo, preferencialmente pela manhã, que a temperatura está mais amena, levar os animais dentro do curral, fazer o manejo que tem que fazer e já liberar ele para o pasto. Vamos pensar também na dimensão, no planejamento dessa instalação. O curral é um local de passagem, como eu já falei, não é uma estrutura para manter os animais presos. Currais grandes, custo elevado, geralmente desnecessário. Tá? Então, planejando esses currais para serem pequenos, aonde que vai ser o meu estoque para eu não ter que ficar buscando animais nas pastagens a todo tempo? A ideia é eu pegar e fazer piquetes ao redor do curral. Então, os piquetes são de menor custo, menor esforço de trabalho, maior conforto para os animais e para os trabalhadores, porque não vai fazer lama e nem vai fazer poeira, não vai ter aquele monte de animal ali dentro do curral. E enquanto ele está no piquete, lá tem pasto, tem água, tem sombra possivelmente. Ou seja, esses animais estão mais tranquilos nessas áreas externas próximas do curral. Além disso, na hora de trazer esses animais para dentro da instalação, evitar trazer grupos muito grandes, né? Então, quanto maior é o grupo a ser trabalhado dentro do curral, mais dificuldade eu tenho de mostrar para eles as saídas, né? Então, onde que fica a porteira? Num grupo como esse da opção 1 aí, dessa foto, o vaqueiro está lá no fundo, esse boi que está aqui na frente não faz ideia de onde que é para ir, né? Além disso, quanto mais animais eu tenho dentro do curral, maior é o pisoteio, maior um animal ficando estressado um com o outro, porque os animais dominantes acabam gerando um empurra-empurra, aumenta cortisol, aumenta a briga, aumenta machucados, aumenta acidentes. Já na opção 2, eu tenho aí pelo menos metade da área disponível. Então, uma conta que a gente gosta de utilizar é essa, né? Disponibilize para os animais, no mínimo, metade do espaço que ele ocuparia. Então, o dobro, né, no caso, o dobro de espaço que ele ocuparia. Então, se caberiam dentro dessa estrutura 100 animais, eu vou colocar, se caberia 100 animais todos apertados, um encostadinho no outro, então eu vou colocar 50, né? Então metade do que cabe. Se coubessem numa outra estrutura, na seringa, por exemplo, 30, eu colocaria 15, né? E assim por diante, sempre pensando em grupos de, no máximo, 50 animais. Acima de 50 animais, você fala, Adriano, mas eu posso colocar 100 animais dentro do curral? O ideal é que você divida esse grupo. Então, eu ponho um grupo de 50 numa divisória, o outro grupo de 50... Eles fazem parte do mesmo lote, mas não estão juntos, tá? Justamente para que eu tenha esse espaço. Ao fazer isso, percebam que toda a minha instalação passa a ficar menor, né? Porque se eu estou colocando sempre menos animais em cada divisória, no fim eu preciso de um curral muito mais enxuto, muito mais barato de ser construído, e o estoque meu de trabalho está nos piquetes ao redor, tá? Então, esse é um exemplo de piquetes ao redor. Esse curral tinha acabado de ficar pronto, então ele ainda está com as áreas de pastagem em formação. Essa fazenda é uma fazenda em Tobenhaçu, aí próximo de Belém, mais próximo de Paragominas, na verdade, onde eu tenho o centro de manejo um pouco menor e os piquetes ao redor, onde os animais ficam estocados, tá? Então, o gado chega, vai para um piquete desse, é trabalhado, eu solto ele no outro piquete. Se eu precisar fazer apartações, eu tenho 3 entradas e 3 saídas, ou 2 entradas e 4 saídas, isso aí eu posso ir mexendo do jeito que eu quiser, tá? Aqui uma mensagem importante, pessoal. Não copie projeto de curral sem entender ele. O grande problema desse curral anti-estresse é que ele foi um desenho copiado da professora Temple Grandin, que fez esse projeto lá nos Estados Unidos, ou alguma coisa muito parecida com isso,
mas mais baseado em animais de lá, animais mansos, animais... o projeto dela foi inicialmente designado para frigoríficos, então é outra ideia. E aí o pessoal vem, copia e usa a torta direito, mas sem entender os conceitos, sem saber que o animal vai bater numa parede e não vai movimentar, e que coisas grandes custam mais caro, né? Então tudo isso a gente tem que fazer essas adaptações. Então o ideal é que as pessoas, quando forem fazer as instalações, elas entendam a sua real necessidade e entendam cada pedacinho do curral para que serve, tá? Bom, quando você faz isso dessa forma, você diminui a pressão em cima do curral, muitas vezes você não precisa nem fazer um piso de concreto com antiderrapantes, principalmente nas áreas onde você não tem tanta movimentação de gado, né? Por quê? Porque não vai formar buraco, não vai formar lama, e mesmo que forme, a ideia é, fez um pouquinho de buraco, você vai lá com uma carriola, tampa, já solucionou o problema. Então, essas manutenções semanais facilitam com que eu não tenha que gastar rios de dinheiro sempre tendo que trocar alguma coisa da instalação, tá? E aí volta naquela pergunta que eu fiz quando eu estava fazendo o projeto, né? Qual que é a velocidade de trabalho que eu desejo? Por que que isso é importante? Quando eu morei aí no Pará, um dos projetos que a gente tocou, a gente fez uma avaliação para entender qual era a velocidade de manejo das 6 fazendas que nós atendíamos pelo projeto Pecuária Verde. Nesse trabalho, a gente percebeu que tinham fazendas que faziam manejo de 30, 40 animais por hora e outras fazendas que faziam manejo de 100, 120 animais por hora. E aí você pensando nas horas do dia, né, com os intervalos totais, você conseguia fazer a previsão de quantos animais você trabalhava no dia. Antes da gente fazer o projeto, quando eu perguntava, ninguém sabia, ninguém fazia ideia de qual era a velocidade de trabalho. E aí a gente foi percebendo algumas coisas. Os currais menores e que tinham menos gente trabalhando, normalmente eram aqueles que a velocidade de trabalho era melhor, era mais rápido. E isso acontece muito justamente por conta de fazer currais grandes, até o boi passar por todo o trajeto. Eu tenho muitas chances de animal subir um em cima do outro. Muitas vezes os vaqueiros não se entendem em relação aos comandos. Um posicionamento de um vaqueiro atrapalha o posicionamento do outro em relação aos animais, distância de fuga, ponto de equilíbrio, todos esses conceitos relacionados ao comportamento do animal, né, a como ele se movimenta lá dentro. E aí a gente constatou que os currais menores, com menos gente trabalhando, acabavam sendo os currais com uma velocidade de trabalho maior. E por que a velocidade de trabalho é importante? Porque se eu trago 300 animais para serem trabalhados e a minha velocidade de 30 animais por hora, esse gado vai ficar ali dentro do curral 10 horas. Isso é inconcebível. Eu imaginar que um animal vai ficar 10 horas dentro do curral e ainda assim ele vai achar isso tudo normal. Não vai, né? Ao contrário, se eu tenho uma velocidade de 100 animais por hora, então eu em 3 horas terminaria todo o lote. Então, isso serve também para eu fazer essa dimensionamento, né? Essa programação. Não, eu vou trabalhar somente com 100 animais, porque a minha capacidade é essa por dia, eu não consigo fazer mais do que 100. Ou, não, eu posso trabalhar 300 animais ou 400 animais num dia. Né? Bom, o piso do curral, ele tem que... não pode acumular água, não pode ter excesso de pisoteio, tem que ter manutenções periódicas, uma vez por semana é o mínimo que a gente sugere que seja feito. E, óbvio, as condições climáticas, elas vão afetar isso. Aí no Pará, realmente, chove mais, então eu preciso de um terreno um pouco mais inclinado, um terreno que eu tenha um escoamento de água interessante, com um tipo de solo que não junte essa água toda em cima dele. Piso de terra. Então, eu vou construir esse curral num terreno levemente inclinado, evitar a formação de buraco toda vez que fizer buraco, eu vou lá arrumar, e pavimentar o piso, se necessário. Como pavimentar? Essa é um tipo de piso interessante que nós adaptamos de uma fazenda de Paragominas,
onde o proprietário havia feito um esquema de bloquete com um buraco no meio, a gente só fez algumas adaptações para ele ficar mais raso, para poder melhorar o escoamento de água. E esse projeto, ele, inclusive, hoje a gente já tem ele instalado em plantas frigoríficas, de tanto sucesso que ele fez. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, um frigorífico no Mato Grosso do Sul, antes da colocação dele, como os animais escorregam. Uma curva, né? Uma curva, então você percebe que realmente é complicado. Depois, vocês notem que os animais continuam correndo. Os animais continuam correndo, mas mesmo assim, eles não caem mais, porque essa é uma estrutura que facilitou muito esse não deslizamento deles. Bom, pensando na sequência de um curral, o embute é a parte onde você concentra os animais antes de enviar para a seringa. Como regra, normalmente a gente dimensiona um embute 2 vezes maior do que a seringa, ou seja, se na seringa vão caber 5 animais, o embute, a estrutura prévia, vai caber 10. Então, para eu manter o fluxo de trabalho, e isso agiliza o meu serviço. A seringa, a mais comum que se tem nas fazendas é essa triangular, mas a seringa semicircular, ela tem ganho espaço e notoriedade justamente por facilitar essa velocidade de trabalho. Como eu disse para vocês, como o bovino tem dificuldade de enxergar em profundidade, o ideal é que o conjunto embute e seringa, eles sejam de uma forma que o animal consiga perceber a profundidade, ou seja, no mínimo 5 metros, tá? O professor Bernal até mostrou um vídeo onde ele tinha 2 porteiras amarradas no meio. Aquilo faz com que tenha esse aspecto de profundidade, ou seja, facilita para o gado entrar. Se ele não tivesse aquelas 2 porteiras amarradas, o gado teria que sair de uma área aberta para uma outra estrutura curtinha, onde a distância entre a parede e a entrada da porteira seria muito menor. E isso, com certeza, dificultaria a entrada desses animais naquela seringa. Quando ele faz isso, de botar as 2 porteiras amarradas com a outra cerca do outro lado, ele aumenta essa sensação de profundidade, que é mais ou menos o que a gente tem aqui nesse esquema, tá? Outra forma de fazer isso é fazendo algumas adaptações. Então, aqui 2 seringas que eram em V e foram transformadas em essa da esquerda semicircular, a da direita completamente semicircular. E aqui é a forma de manejar esses animais numa estrutura como essa. É interessante usar o comportamento do gado, né? Então, bovinos são animais que estabelecem líderes, né? Que são esses animais que vão na frente. O vaqueiro colocou um líder na frente para chamar o restante para entrar dentro daquela estrutura e assim facilitar o manejo, tá? Simples assim. Mas não adianta eu usar essas estruturas e enchê-las demais. Então, uma estrutura como essa de seringa circular, eu tenho que colocar menos animais, pelo tamanho, né, 5, 6 animais, por conta do raio que está ali, para deixar sempre metade da área disponível para que os animais consigam se virar para achar a saída corretamente. Tá? Bom, tronco coletivo, ele é normalmente uma ligação entre o estoque, que é a seringa, e o tronco de contenção, que é onde o manejo vai ser realizado. Não deve ser usado para fazer manejo. Muita gente, mas é mais rápido. Não é, a gente já fez esses testes. O mais rápido é quando você faz no tronco de contenção, porque ele não causa acidentes, e ele é um elo de ligação, tá? Como elo de ligação, quanto mais longo ele for, mais demorado vai ser a ligação do estoque com o manejo. Então, o ideal é você trabalhar sempre com troncos coletivos curtos, né? Então, hoje a gente vem desenhando para dois animais apenas, e isso facilita demais o trabalho,
diminui o número de vaqueiros e acelera todo o processo. E ainda com uma porteira no meio para que um animal não tenha possibilidade de subir um em cima do outro. Tá? Aí a pergunta que a gente poderia fazer é, mas eu vou fazer ele reto ou em curva? Bom, se eu vou fazer curto, eu não preciso de curva, né? Porque a curva é justamente como o professor Bernal falou, para dar a sensação do animal de estar voltando. Então a gente só faz projeto com curva no tronco coletivo quando é alguma reforma, onde a ligação entre o estoque e o lugar de manejo é longo, aí eu vou fazer curva. Mas se eu estou fazendo um projeto novo, ele vai ser curto, e por ser curto ele pode ser reto, principalmente porque eu quero ligar o mais rápido possível da estrutura da seringa para o tronco de contenção. Tá? Paredes retas ou inclinadas, a reta ela facilita que o animal grande deite e consiga se levantar, a inclinada facilita que o bezerro não retorne. Eu posso corrigir esse problema, em vez de eu ter que escolher entre uma e outra, com um negócio misto, né? Então, um projeto onde uma parede é reta e a outra é inclinável. Então, eu ajusto de acordo com a bitola do animal que eu vou estar trabalhando ali. Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Então, ela tem lugares onde eu encaixo um pino para poder mudar esse dimensionamento. E aí eu trabalho tanto com animais grandes quanto animais pequenos nesse coletivo, que é curto, 2 animais, então é um painel leve de fazer essa movimentação. O professor já falou sobre embarcador, então eu vou passar rapidamente, inclinação de 20 graus, né, isso até é uma recomendação do Ministério da Agricultura, último lance em nível, e porteira lá no final. A porteira ela é importante justamente para que os animais que estão retornando de dentro do caminhão, eles possam ser fechados por essa porteira e não por aquela porteira que vem de guilhotina de cima para baixo, sempre acertando o animal no lombo, né? Então a ideia é manter essa segurança para todo mundo e não causar hematomas. E aqui um exemplo de solução simples, utilizando Bud Box, ou corredor sem saída em Y. O Bud Box era uma estrutura em T normalmente, só que em T a gente acha que o ângulo é muito de 90 graus, é difícil para o animal passar e ele acaba formando quina para se machucar. Então a gente fez uma adaptação no Bud Box, aí eu mudei o nome também, chamo de corredor sem saída, onde o animal vem dessa estrutura de cima, entra dentro do Y, a porteira muda de lugar e ele é enganado, achando que vai voltar para o curral, mas ele é compelido a entrar dentro da estrutura da seringa circular, tá? Então, seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui é uma reforma de curral, era uma fazenda de leite, onde a gente tem aqui nessa seta vermelha a entrada dos animais, eles vêm até onde está aqui esse portão com a seta azul, essa porteira muda de lugar para cá, liberando a entrada dos animais aqui para onde está a seta verde, e, consequentemente, caindo lá na seringa circular, onde eles são trabalhados no tronco de contenção. Tá? Aqui uma aérea de um outro projeto, construção nova, com essa mesma ideia de seringa, de corredor sem saída em Y. Tá? Então, o gado entra por aqui, vem até aqui esse final e sai aqui. Isso ainda está em construção. Aqui a parede inclinável, tá? Aqui onde vai ser o tronco de contenção e as apartações todas. E o centro de manejo livre, tá? Esse é um outro conceito que a gente tem trabalhado, onde eu sempre deixo livre para entrar carro, entrar gente, sem ter que passar no meio de animais. Então, eu tenho as mesmas 4 apartações, mas com o centro de manejo todo livre para o pessoal entrar e sair a hora que quiser, sem ter que ficar fugindo de animal. É muito mais fácil transitar com botijões de sêmen, botijão de gás, às vezes retirar alguém que se machucou dali de dentro, tá? Então aqui é a mesma ideia visto num projeto 3D. Ó. Então, o centro de manejo ali todo livre, o gado entra por aqui, né? Passa de uma divisória dessa para outra. Essas são as divisórias que eu falei para vocês para dividir 50-50. Ele entra nesse canto e sai ali do outro lado. Seringa circular, tronco coletivo para 2 animais, com parede inclinável, tronco de contenção,
e as apartações. 1, 2, entra no corredor, vai na terceira lá no final, e a quarta reto, tá? E mais o embarcador, certo? Ufa, acho que eu consegui falar tudo no tempo. E aqui, pessoal, só para quem tiver interesse, no nosso site tem alguns materiais que nós confeccionamos. Então, esse manual de boas práticas no curral, que eu fiz enquanto eu ainda estava dentro do grupo ético, e esse outro manual Transporte Legal de Bovinos, que é um trabalho que a gente fez junto com o Ministério da Agricultura e com o IICA. Lá tem livro e tem DVD que fala sobre várias coisas relacionadas a como transportar os bovinos, tem de aves também lá, e tem vários outros materiais, tá? Meu contato é esse, e muito obrigado, eu acho que eu consegui cumprir o tempo certinho.